Beleza. Então tá, né, pessoal? Como a gente estava vendo aí, a gente estava falando de deformação, né? Eu falei para vocês que a gente ia fazer um detalhamento dessa deformação aqui. Essa viga, como a gente pode ver, ela tem uma carga aplicada aqui na ponta dela, para cima, e ela se deforma desse jeito aqui, né? Ela deflexiona dessa forma. Vamos aqui entender agora como é que funciona esse negócio. Então, quando a viga ela sofre uma deflexão, né, pessoal, dessa forma aí que a gente está vendo, como ela tem uma tendência a se curvar devido ao próprio carregamento, né, ela acaba se curvando de tal forma que é gerada uma pequena curvatura aqui, né, bem nessa região. É uma curva bem sutil, pessoal, uma curva bem pequena que quase a gente nem nota. Onde o centro dessa curvatura, né, pessoal, ele é denominado lá de O', né, e ainda ali a gente tem duas Tá tangentes. ruim o áudio. Tá travando? Ô, Leonardo. Tá Oi. muito ruim o áudio, Leonardo. Horrível mesmo o áudio. Tá travando aí? Como é Não que sei se é tá? só pra mim. Não, Tá cortando aí, não dá de entender nada. Pra mim tá ruim também. Cara, Tá ruim pra mim também. Tá Isso, ruim tá o falando muito. cara, não sei o que houve aqui, se é por causa da Tava internet. travando muito. Obrigado. Então, né, eu acho até que, de maneira bem lógica, aqui a gente pode pensar que o carregamento de uma viga ele é pequeno, ou melhor, quando a gente tem uma carga pequena aplicada sobre a viga, a gente consegue perceber que a viga ela vai se deformar muito pouco, né, pessoal? Porque a carga ela não tem uma intensidade tão grande. Isso significa que o nosso raio de curvatura ele vai ser muito grande, né, porque essa viga ela deformou muito pouco. Né? Isso também significa que a gente tem uma curvatura muito pequena. Né? Então, a gente pode pensar, quando a gente tem um raio de curvatura muito pequeno, né, a gente também tem uma curvatura muito... ou melhor, né, pessoal? Quando a gente tem um raio de curvatura muito grande, é porque a gente tem uma curvatura muito pequena, né, pessoal? Porque vocês podem pensar o seguinte, se esses raios aqui, esse valor de M1 até a linha, essa distância, perdão, até a O', se isso aqui fosse muito grande, a deformação aqui, a deflexão, ela seria muito pequena, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, dessa forma, né, pessoal, olhando essa figura aqui, a gente pode utilizar algumas relações trigonométricas aí, e a gente consegue obter a seguinte equação aqui, pessoal. Esse triângulo vermelho aqui, se a gente fizer uma relação trigonométrica ali, a gente consegue obter essa equação aqui, onde a gente tem o raio de curvatura multiplicado por dθ, que é esse ângulozinho aqui, que é igual a ds, que é essa distância aqui, ó. Isso aqui. Então, né, o dθ ele é um ângulo infinitesimal, que a gente chama, que é formado, ele se forma entre as normais, entre aquelas duas retas ali, esse ângulo é medido em radianos, e ds é essa distância aqui, que é uma distância infinitesimal, pessoal. A gente está pensando em distâncias muito pequenas, né? E nada mais é do que essa reta aqui de M1 a M2. Então, quando a gente combina, pessoal, essas duas equações aqui, ó, essa do K e essa outra aqui, a gente obtém a seguinte relação aqui, né? Essa daqui, ó. Essa relação. Eu estou com o mouse em si. Só que quando essas deflexões elas forem muito pequenas, imagine uma viga, pessoal, uma viga metálica, por exemplo. Constantemente, né? A gente vê essas vigas por aí em estruturas, né? E essas vigas estão em um estado de deformação constante. Por exemplo, se pega um vento muito forte, ela se deforma. Ou se tem alguma outra espécie de carregamento, quando a gente sobe lá nessa estrutura, por exemplo, fazer uma manutenção, né, essa estrutura ela se deforma. E a gente nem consegue enxergar essa deformação. Por isso que a gente está falando aí de deformações infinitesimais, que são muito pequenas. Então, o que eu estou querendo dizer? Com essas deflexões, essas deformações forem muito pequenas, a gente pode assumir essa outra relação aqui, ó.
né, substituir esse DS aqui, que é essa deformação aqui de M1 a M2, por essa aqui, ó, 1x, que nada mais é do que a deformação longitudinal do elemento, né? Ou seja, você se lembra que tinha aquela tensão lá de tração, que era a tensão positiva? Beleza, tu aplicou uma tensão. Então, se tu aplicou uma tensão, tu vai deformar aquele corpo, né? Ou seja, aquele corpo vai se alongar. Então, a gente pode obter a partir dessas relações aqui, pessoal. Se a gente tiver esses valores aqui, esse ângulo, né, que deformou, se a gente tiver, a gente consegue obter o quanto que esse elemento aqui vai se deformar na direção longitudinal, né? Ou seja, no comprimento da viga. Ou quanto que ela vai comprimir, tudo isso, né, a gente pode calcular. Então, né, a gente tem até uma convenção de sinais, pessoal, para representar essas curvas. A gente pode ter uma curvatura positiva, como a gente tem na ilustração aqui, que é quando a abertura da curva, ela tá, na verdade, da viga, né, ela está voltada para cima. Nesse caso aqui é uma curvatura positiva, né, e o contrário, pessoal, é uma curvatura negativa. Quando a viga está deformada dessa forma, o que não é esse caso aqui que a gente tem. Então, pessoal, bom, então a gente pode encontrar esses valores, né, no que diz respeito às deformações longitudinais de uma viga, que é o dx aqui, pessoal. A gente tem que encontrar esses valores de deformação. Isso a gente faz analisando a curvatura da viga, né, e, obviamente, como a gente viu, a deformação que tem associada a essa viga. Então, a deformação longitudinal da viga é o dx, eu falei para vocês aqui, ó. Isso aqui. E como a gente tinha visto, né, anteriormente, já tinha lá o dx naquela outra viga. E essa viga aqui, por exemplo, ela está sujeita, né, a esforços de flexão pura, como a gente está vendo. E se a gente souber esse ângulo aqui formado, ó, e a gente souber o raio de curvatura também, que é essa distância aqui, ó, a gente vai saber quanto que esse corpo se deformou. Por enquanto, pessoal, a gente não vai fazer nenhum cálculo disso aqui. Mas eu acho que depois, no próximo capítulo aí da apostila, a gente vai começar a trabalhar com cálculos de deformação. É mais para você saber o que está acontecendo ali, que fenômeno que está acontecendo quando a gente aplica um carregamento em um elemento de viga. Outra coisa que acho que dá tempo, temos meia hora aí. Né? Outro tema importante para a gente tratar são vigas compostas. Né? Vamos falar bastante sobre isso aqui agora. Vamos tentar terminar até o fim da aula aí. Na verdade, pessoal, as vigas compostas, elas são elementos estruturais, né? Vigas, nesse caso, que são fabricados com 2 ou mais materiais diferentes. Por isso que a gente chama de vigas compostas, porque eles são fabricados com materiais combinados aí. E a gente tem um exemplo muito clássico, pessoal. Na construção civil, acho que se usa mais, que são madeiras com tiras de aço, assim, ó, né? Eu particularmente nunca vi, mas nas literaturas aí dizem que é um exemplo bem clássico, talvez quem seja da construção civil já viu, mas, né, outro exemplo que eu tenho certeza que todo mundo já viu é o concreto, né, com tiras de aço, né, pessoal? O concreto armado. Como que a gente já viu aí, né, pessoal, na construção civil, lá aqueles ferros, e depois o pessoal vai lá e preenche com concreto. Esse é um exemplo muito, muito clássico de vigas compostas, né? Então, né, acontece, né, pessoal, que a gente precisa projetar esse tipo de viga para conseguir elementos estruturais que são mais eficientes, de tal forma, pessoal, que quando a gente aplica algum carregamento, essa viga resista, né? Por exemplo, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? O concreto, pessoal, se tratando desse exemplo aqui,
O concreto, ele é um material excelente quando a gente está falando de tensão de compressão. Ou seja, se a gente pegar o concreto e ir lá e apertar ele vai resistir muito, porque ele é excelente para isso. Mas agora, se a gente aplicar uma tração lá no concreto, ele não vai resistir, porque ele não tem capacidade para isso. Então, a gente vai lá e coloca o ferro dentro do concreto, né? Visto que o ferro ele tem essa capacidade de resistir à tração. Ele é muito bom para isso. Então, a gente acaba combinando essas duas características, né? E tendo aí uma viga com um comportamento melhor, uma resposta melhor. Até, pessoal, quando vocês forem ver, aquelas armaduras lá nas vigas, elas são colocadas nas regiões que estão sujeitas à tração, né? Porque o ferro é quem resiste à tração e quem resiste à compressão é o concreto. Então aqui, mas acontece que nesse caso, pessoal, a gente não pode aplicar aquela fórmula de tensão que a gente utilizou, né? Quando a gente viu aquela viga lá homogênea, que era feita de um material só. A gente precisa descobrir outros meios de calcular as tensões dessas vigas. Na verdade, pessoal, a gente vai terminar aplicando aquela fórmula. Só que a gente precisa desenvolver aqui uma artimanha, né? A gente vai ter que adaptar essa viga composta, né? A gente vai ter que desenvolver uma artimanha aqui para a gente conseguir aplicar aquela fórmula. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, pessoal, é aplicar um método onde a gente consiga transformar ou modificar a seção transversal de uma viga. Por exemplo, né, pessoal, aqui a gente tem concreto e aço. Então, a gente tem que modificar, por exemplo, aqui, o aço para que ele se transforme em concreto. Ou seja, para que ele tenha o mesmo comportamento do concreto, né? Então, a gente vai mudar isso aqui. A gente vai perceber isso melhor com exemplo depois, né? Então, pessoal, depois que a gente fizer essa transformação, né, a gente pode aplicar aquela equação que eu mostrei para vocês da tensão, que é o momento fletor vezes o y divididos pelo momento de inércia. Bom, pessoal, Isso aí não é então, usado em estaca oca também, ô Leonardo? perdão, Essas cordoárias não é usado em estaca oca também? pode repetir, Pedro? Esses cabos não é usado em estaca oca também, essas cordoárias que eles chamam de cordoária, não é usado em estaca oca também? Não sei te dizer, acho que eu nunca, não sei o que é estaca oca também. É que é usado nos cais, né? Aí eu trabalhei com isso aí eles botavam essas cordoárias dentro do concreto para... Então é a mesma coisa. É isso aí, deve ser, porque, né, como eu te falei, o concreto ele só resiste à compressão, né? A tração ele não é capaz. Então tu vai lá e coloca um material dentro dele. Na indústria civil a gente coloca o aço, né? Eu acho que o aço 1050 lá a gente coloca, um GG50. GG50. Isso E aí mesmo, né? botaram essas cordoárias. Eles chamavam de cordoária lá, né? Que é os cabos de aço, né? Que é dentro Sim. do concreto. É uns vergalhão, não é, Pedro? Não. Eles botavam o cabo Botava de o aço cabo mesmo. mesmo. É, Sim, que eles chamavam de cordoária, né? E mais os vergalhões GG50, né? sim. Que é E, estaca oca. e, e é justamente para isso, Pedro, que tu coloca esses elementos para eles resistirem à tração, né? Já que o material, o concreto, ele não resiste. E Isso. aí tu acaba combinando essas duas capacidades, né? A boa capacidade que o concreto tem de resistir à compressão e a boa capacidade do aço de resistir à tração. Quando eu trabalhei no cais da Bianchini, era feito assim, eram os berços, aí era feito, botava os cordoários, que é os cabos de aço com tração, né? Puxado Sim. por macaco, né? Aí depois eram, Já depois botava eles tracionado. tá tracionado, Tá. Isso aí entendeu? é o que a gente chama de concreto protendido. Entendeu? Aí depois as outras, quando eles fizeram a ampliação do cais, não, aí a gente fez as estacas, mas não ia cordoária, né? Que eles chamam cabo de aço, na verdade, né? Sim, sim. Isso aí é muito legal, cara. É muito legal. Eu nunca vi fazer, mas é muito Eu trabalhava. interessante. Às Não, vezes é o legal pessoal mesmo. faz isso aí em pontes, bem bacana. Isso, então. Às vezes tu vê nas pontes mesmo, assim, no final dela, tu vê uns cabos de pendurada. Isso. É para isso. As Cara, pontes, no caso, ponte, vantagem de estar trabalhando na área, né? Tu consegue ver esse tipo de coisa ao vivo, né, cara?
Isso, que o cara que conhece sabe para que serve aqueles cabos, né? Pois é. Beleza? Que show, cara. É, Que quando tu show. mostrou ali, eu imaginei que fosse a mesma coisa, né? Isso, e é exatamente isso mesmo, cara. Muito legal. Bueno, então, pessoal, dando sequência, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma um material no outro? Né? Como é que a gente faz essa transformação da seção? Então, para explicar como a gente faz isso, né? Esse método é denominado de método da seção transformada. A gente vai considerar aqui uma viga, né, pessoal? É uma viga que é composta por dois materiais aqui, material 1 e material 2 ali na ilustração, com a área de seção transversal mostrada ali na figura, né? E a gente está vendo aqui que esse material 1 ele é mais clarinho, o material 2 é mais escurinho aqui, né? E ali diz que o material 2 ele é menos rígido do que o material 1, né? Então, pessoal, imaginando ali que a gente aplica um momento fletor aqui, representado por essa letra M, né? Então, como ocorre com uma viga de material homogêneo, a área total da seção transversal ela vai permanecer plana, né? Não deforma ali aquela área, ela permanece plana. E, por consequência, pessoal, as deformações normais elas vão variar linearmente, né? Como a gente pode ver aqui, observem esse gráfico aí da letra B. E eles variam a partir do eixo neutro, né, pessoal? Onde a máxima deformação ela está nas extremidades, né? Quanto mais afastado do centroide da seção, maior vai ser a deformação. Por quê? Porque a gente viu que as maiores tensões elas se concentram nas extremidades. A gente já viu isso, né? Mas nesse caso aqui, como essas duas partes estão coladas, né, é por isso que elas vão se deformar dessa forma, porque a distribuição de tensão vai ser diferente, né? Mas ali, se o material 1 ele for mais rígido do que o material 2, como a gente tinha falado, a gente pode falar, por exemplo, que o material 2 é borracha e o material 1 é aço, por exemplo, né? E eles estão colados ali. A maior parte da carga, pessoal, ela vai ser suportada pelo aço, né? Pelo material mais rígido, já que o módulo de elasticidade desse material é mais alto, ou seja, o aço ele é mais rígido do que a borracha. Então, a distribuição da tensão vai ser maior, vai pesar mais para o lado do aço do que para a borracha. Então, pessoal, vamos considerar, né, que é esse caso que a gente tem ali. Então, a distribuição da tensão ela é semelhante à mostrada ali na figura C. E também na figura D, que tem uma imagem 3D, né? Aqui na C a gente tem uma 2D. Então, pessoal, primeiro, observem ali o salto que ocorre na tensão, bem na junção entre esses dois materiais. Vocês percebem que o perfil ele é diferente? Aqui tem um salto ó, na tensão. Então, pessoal, apesar, como a gente viu ali na letra B, no desenho B ali, a gente viu que a deformação ela é linear, ela é a mesma, ela vai linearmente ali, a tensão ela é diferente. Por quê? Justamente porque eu tinha falado, o módulo de elasticidade, ou seja, a rigidez, né, é diferente para esses materiais. Um material mais rígido que o outro. Eles só se deformam dessa forma aqui porque eles estão colados um no outro, né? Então, uma técnica que é muito simples da gente calcular as tensões aí é a gente transformando um elemento dessa viga no outro material de tal forma que a viga ela vai ser composta somente por um único material. Então, a gente vai transformar, por exemplo, aí a borracha em aço, né? E como é que a gente faz isso, pessoal? Por exemplo, né, se a gente considerar ali que a viga ela é feita inteiramente do material 2, que é aquele material menos rígido, né? Então, a seção transversal ela vai ser semelhante, né, à mostrada na figura E. Então, a altura da viga, aquela altura H, ela vai permanecer a mesma. Por quê? Porque a distribuição de tensão ela tem que ser a mesma, né? Ela tem que ser a mesma daquela lá da figura da
da figura C, da figura B, perdão. Por outro lado, né, pessoal, a parte superior da viga, que é a parte lá mais rígida, né, ela tem que ser alargada, de modo que ela pode suportar, né, uma carga equivalente à suportada pelo material 1, o qual é mais rígido, né, do que o material 2. Então, pessoal, imagine assim, ó, vocês têm que imaginar da seguinte forma. Aqui embaixo a gente tem borracha, aqui, ó, na figura A. E aqui a gente tem aço, né, que a gente tinha falado. Imagine, pessoal, que a gente tem que colocar aqui a gente tem que substituir aqui o aço por borracha. Qual será a dimensão da borracha que a gente tem que colocar aqui para que ela resista a mesma coisa que o aço? É mais ou menos isso que a gente faz, né? Então a gente vai lá, vai calcular um fator para multiplicar por essa largura aqui. Então, né? Para isso a gente utiliza o que a gente chama de um adimensional, que ele é denominado aí de fator de transformação, onde a gente divide o módulo de elasticidade do elemento 1, daquele elemento que era mais rígido, né, pelo módulo de elasticidade do elemento 2. Eu já tinha falado para vocês, né, pessoal? O elemento 1, o material 1, ele é muito mais rígido do que a borracha, né? Então, esse valor aqui vai dar maior que 1, né? Então, presta atenção nisso aí. Então, né, esse fator, ele indica que a seção transversal com largura B, na viga original aqui, olha, essa seção transversal com largura B, lá do elemento 1, né, ela deve ser aumentada, pessoal, multiplicando esse N aqui, ó. Agora, a nova largura aqui como a gente tinha lá anteriormente, olha, aqui, ó, a gente vai pegar essa largura aqui original do aço e multiplicar por N. Então, vocês percebem que ela vai ficar muito maior aqui, ó. Ó, B2 é igual a N vezes B. O N é o nosso fator de transformação. Como N, nesse caso, é maior do que 1, a gente vai ter que a largura agora é maior, né? E acho que isso é fácil da gente entender, pessoal. Se a gente substituísse aqui o aço por uma borracha, essa borracha aqui ela teria que ser muito maior, né? Para resistir a mesma coisa que o aço resistia. Vocês concordam comigo, pessoal? Alguém discorda? Beleza, pessoal. Então, o que eu posso dizer para vocês aí? Então, né, de um modo semelhante, pessoal, se o material 2, né, ele fosse... se o material 2, né, o qual é menos rígido, for transformado no material 1, que é mais rígido, a seção transversal ela vai ser semelhante a essa figura aqui. Agora, imagina que a gente quer transformar aquela borracha em aço. Como que a gente vai fazer isso? Vocês percebam que agora a gente vai ter que diminuir a largura da borracha, né? Por quê? Porque o aço ele é mais rígido, né, pessoal, do que a borracha. E para resistir à mesma coisa, né, a gente vai aqui e reduz. A gente não pode ter uma área grande aqui de borracha, né? É impossível isso. Então, né, o que a gente vai mudar agora é a largura do material 2, que agora ele vai se transformar no material 1, onde a gente multiplica por aquele valor ali, ó, de N linha. Mas agora vocês percebam que aqui é o módulo de elasticidade 2, do elemento 2, sobre o elemento 1. E esse valor aqui vai ser menor do que 1. Novamente, né? E2 é menor do que 1. Então, essa divisão aqui vai dar menor do que 1. E a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Aquela distância inicial, B1, né, que é o B ali, na verdade, vezes o N', vai dar um valor menor do que era antes. É muito simples e no exemplo fica fácil da gente entender. Né? Vamos ver se tem aqui. Então, tem mais alguma coisa. Então, né, assim que a viga ela tenha sido transformada em outra, né, feita de um único material,
A distribuição da tensão normal na seção transversal, essa distribuição, né, ela vai ser linear, como mostrada nessas figuras aqui. Vocês conseguem ver, pessoal, que a gente transformou em um único material agora, e a distribuição da tensão ela fica dessa forma aqui, ó, né? Olha só. Ela fica aqui, ó, até a linha neutra, né? Depois fica aqui, ó. Aqui a gente tem tração e aqui em cima a gente tem compressão. Beleza, né? A partir daí, pessoal, a gente pode determinar o centroide, ou o nosso eixo neutro, o momento de inércia também, como a gente fazia, como a gente fez anteriormente, né? Então, a gente pode aplicar aquela fórmula da tensão que eu mostrei para vocês. Aquela fórmula que leva em consideração o momento fletor, né? A gente já tem um momento fletor aqui, ele já é dado. E, então, a gente faz isso, pessoal, de tal forma que a gente consegue identificar a tensão em cada ponto dessa seção aqui. Claro, dessa viga transformada. Mas, ao final, pessoal, a gente precisa entender que a tensão na viga, nessa viga transformada, né, ela é equivalente à tensão no mesmo material da viga verdadeira. Mas para o material transformado, né, a tensão determinada na seção transformada tem que ser multiplicada por esse fator N que a gente calculou. O que isso significa, pessoal? Aqui, ó, a gente transformou a parte de baixo, né? E a gente foi lá e calculou a tensão aqui na parte de baixo. Deu, por exemplo, θ', né, que foi o nosso resultado. Só que para a gente achar a tensão verdadeira ali, a gente precisa multiplicar por esse N lá no final. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, para a gente conseguir entender isso. Olha, pessoal, a gente tem esse exercício aí, né? Uma viga composta é feita de madeira e reforçada com uma tira de aço, localizada em sua parte inferior. Ela tem a área de seção transversal mostrada na figura 6.40a. Se for submetida a um momento fletor M de 2 kN, determine a tensão normal nos pontos B e no ponto C. Considere E do aço 200 GPa e E da madeira 12 GPa. Aqui, pessoal, isso aqui é módulo de elasticidade, né, do aço e módulo de elasticidade da madeira. GPa significa gigapascal. Giga é E, né, é E09, ou vezes 10 na 9. Então, pessoal, embora a escolha ela seja arbitrária, né, a gente pode escolher qualquer uma, aqui a gente vai transformar a seção em outra feita inteiramente de aço, né, pessoal? Vamos transformar a madeira, visto que a rigidez do aço é muito maior do que a da madeira, né? Ou o módulo de elasticidade ali é muito maior do que o da madeira. Então, a largura da madeira ela vai ser reduzida, né, a uma largura equivalente para o aço. Por consequência disso, pessoal, o N ele deve ser menor do que 1, para que a gente consiga fazer isso, né? Então, a primeira coisa, pessoal, beleza, a gente vai transformar aqui o material menos rígido. A gente pega e faz aqui o N, que é o fator de transformação. Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? Módulo de elasticidade do material menos rígido dividido pelo módulo de elasticidade do material mais rígido. Esse resultado aqui, pessoal, vai ser menor do que 1. Vocês percebam? É 12 divididos por 200. Como a gente tem aqui, ó. Então, a gente multiplica esse N pela largura original da madeira. E de forma, pessoal, que a gente vai obter um equivalente dela se ela fosse transformada em aço. Olha, pessoal. Então, se a gente pegar aquele fator que a gente calculou e multiplicar pela largura da madeira, a largura original, né? Olha só, deu 9 milímetros, pessoal. Então, o que isso significa? Se a gente quisesse colocar aço aqui no lugar da madeira, a nossa parte aqui de madeira, que é de madeira, e se tornaria aço, teria 9 milímetros de largura só. E a altura vai seguir a mesma, né? A gente não modifica a altura. Então, pessoal, ela ficaria dessa forma aqui que a gente está vendo. Ó.
depois que a gente faz a transformação, a gente percebe que a parte superior ficou bem mais fina do que era quando era madeira. Tá, e como é que fez aquela conta ali? Ali, Tu ó, bota 200, 12, não, é 12 divididos por 200. tá? Tu só bota isso na calculadora? Isso aqui, ó. Aí tu vai calcular o fator de transformação, né? 12 dividido por 200, mas não é 12 vezes 10 na 9? Não, não precisa, porque eles estão se cortando aqui, tá vendo? Ah, ele se corta. Sim, porque eles são iguais, né? 12 dividido por 200 dá 0,06, dá 0,06 Vezes 150, vezes 150 dá 9. 9 milímetros. 9 Foi o que a gente milímetros. obteve aqui, ó. É o que vai ser Tá? a nova Quando largura lá, né? eles Aí, forem o mesmo, da mesma, como é que se diz ali, material, não, o megapascal ali, o módulo de elasticidade, sempre vai ser agora elas têm o igual. mesmo. Hã? A nomenclatura ali de trás do valor sempre vai ser igual. Aqui, É o GPA aí. geralmente é em gigapascal o módulo de elasticidade. Tá. Isso aqui é uma propriedade do material, já é intrínseco dele. Tá. Se vocês procurarem aí, tem tudo tabelado já. Ah, a madeira tem um, o plástico tem outro, o aço tem um, o ferro fundido tem outro, e assim por diante. Então, Rafael, a gente faz essa multiplicação, né, e acha a nova largura da parte que a gente está transformando. Agora sim, isso aqui vai ser tudo aço, né? Claro, de maneira fictícia, né, imaginária. Vai ser tudo aço. Então, pessoal, depois que a gente faz isso, essa transformação, é só fazer como a gente vinha fazendo antigamente, né? A gente utiliza o mesmo procedimento, a gente calcula o centroide, né, que está na mesma localização do espelho, e a gente calcula em relação ao eixo de referência, né, localizado aqui na parte inferior, como a gente fazia antigamente. Não tem nada de novo aí, ó. Olha só a fórmula que a gente utilizava, você se lembra? Bom, aqui, para o elemento 1, ó, base vezes altura, ó, a distância da nossa referência aqui embaixo até o centroide do elemento 1. É sempre a mesma coisa, pessoal. Aqui de novo. Eu nem fiz essa conta aqui. A área é isso aqui, ó. Nossa, que susto também. A área é essa parte aqui e a distância da nossa referência ao centroide é isso aqui. Ó, essa parte aqui primeiro. Então, a gente faz, por exemplo, né? Vamos fazer para esse primeiro elemento aqui, ó. Qual é a distância da referência ao centroide dele? Visto que ele tem 20 milímetros de largura. É 10 milímetros, né? Então, a gente coloca aqui, ó. 0, Só que ele está em metros, né? tá em 0,1 metros. Isso mesmo, está em metros. Então, ele acha aqui, ó, e aqui depois ele coloca a área, né? Que é 20 milímetros vezes 150 milímetros. E assim por diante, como a gente fazia, não tem mistério aqui. E a gente achou o valor, a posição do nosso centroide, né? Depois disso, pessoal, a gente calcula o momento de inércia, como a gente tinha calculado também anteriormente. Ó, é só aplicar naquela fórmula, pessoal, que a gente tem. É a mesma coisa. Ó, aquela distância que nos dava problema, que era o mais difícil. A gente tem aqui a posição do nosso centroide e a posição do centroide do elementinho que a gente está analisando. É a mesma coisa, galera. Isso aqui é retângulos, né? Então, a gente vai achar o valor do nosso momento de inércia. Só que aqui está em metro, olha. Se liguem nisso, pessoal. Então, depois da gente fazer isso,
a gente consegue aplicar a nossa fórmula da flexão. E assim, né, a gente obtém as tensões normais, que está calculado aqui, ó. Está calculado aqui, ó, para o ponto B e para o ponto C, ó. E a gente aplicou essa fórmula aqui, pessoal, olha. Opa, a gente aplicou essa fórmula aqui, ó. O momento, 2 kN, né, que o exercício já nos deu. O Y. Qual é o Y, pessoal? O que é o Y nessa fórmula aqui? É a distância entre o nosso eixo neutro, ou o nosso centroide, até o ponto de interesse. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui está o nosso eixo neutro, né? Bem aqui onde está meu mouse. Vou pegar um laser aqui. Bem aqui, ó. Essa distância aqui até o ponto B é o que a gente vai colocar lá em Y. Aí depois para o ponto C é daqui até o ponto C. Essa distância aqui, ó. Né? E é o que a gente coloca lá, ó. Que é, nesse caso aqui, ó, é a posição do centroide ou da nossa linha neutra. Então, aqui, pessoal, a gente calculou como se fosse tudo pro aço, né? Só que aí, pessoal, a gente precisa transformar novamente, porque na verdade a gente não tem aço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele resultado ali que a gente achou, ó, esse resultado aqui, ó, que a gente achou lá pro aço, e vai multiplicar pelo fator de transformação. Te lembra lá, Rafael? Era 12 por 200? Sim. Tu multiplica pela tensão que tu achou, se isso aqui fosse aço. E aí tu vai achar a tensão que é suportada pela madeira. Pessoal, perguntas? Que eu tô mais eu tenho. Hã? Não entendi nada. Eu, da minha parte, eu tô mais perdido que curso que não tenho. Não entendi nada, nada. Pedro, vou pegar, vou colocar Eu tô mais exercícios perdido. para vocês. Vou colocar Tá exercício louco. resolvido. Tá muito enredado o troço, cara. Ah, tá louco. Cara, isso aqui é difícil, cara. É difícil. Pra Volta, mim, ô Leonardo, Oi, Rafael. ali do ponto neutro, volta lá daquela do ponto Essa aqui? aqui, tá? Do ponto neutro até a linha inferior, que seria a linha inferior, né? No ponto C? É, Sim. ela tem Tem a mesma distância que a posição do centroide, né? Tu entendeu? Porque daqui até aqui é a posição do centroide. Tá, e quanto é que era o centroide? É esse valor aqui, ó. 0,03. 36, 38. Vamos ver se é mesmo? 38. Olha só. Ah, tá. Tu achou o Beleza? centroide aqui. Tá, aí ela tinha 150 milímetros. Aqui, ó, 150, né? Então, tu pega e faz... Só que assim, ó, daqui da base até lá o ponto B, dá 170, né? Tu tem 150 mais 20. Como assim? Da base aqui, ó. Bem da base aqui. A espessura da mesa aí, no caso. É isso 150. mesmo. A espessura dessa parte de baixo. Ah, tá, junto com o centroide. Junto com Então, o do junto com a centroide. altura da alma, né? Que é Do 150. centroide tem 150 mais o 20. Mais o 20. Tá. É a distância daqui de baixo até lá em cima. 170. Tá. Só que tu quer saber a distância da linha neutra, ou do centroide, até o ponto B. Então, tu faz esse 170 menos isso aqui, ó. Menos a posição do teu centroide, que vai ser O 20 170, milímetros mais. vai ser, no caso, 150 mais 20, menos a posição do centroide. Sim, Conseguiu pegar? mais ou menos conseguimos. 150. Espera aí, vou ver se eu consigo voltar ali. Eu consigo... Tem que botar para apresentar, eu acho. Né? Tá vendo aí? De novo? Não, tô vendo. Espera aí que eu vou pegar a caneta aqui. É aqui, ó.
Aqui, ó. Né? Isso aqui tá o teu centroide, né? Tá vendo? Tá o Tá. laser. Sim. Ali, ó. Tá. Então, a distância daqui, ó, onde eu vou marcar agora, A linha inferior. daqui da base, né? Ou a nossa referência, até o centroide é y bar. A gente Tá. calculou. E é E é o que a gente vinha calculando antes, né? 0,36. Isso aí. Aí, a gente quer sair daqui, ó, para chegar no ponto B, né? Só que a gente não tem direto essa distância aqui. A gente tem isso aqui, ó, que vale 170, A gente tem o total, né? que é E isso 170. aqui vale 0,3638. Sim, Então, para a gente obter isso aqui, ó, a gente faz isso aqui menos essa partezinha, sim. né? Entendi. Tu entendeu? E a Diminui o distância aqui, ó, 170 menos a partezinha. isso menos a Aí partezinha tu vai que é achar, esse valor aqui, né? e tu vai achar o valor de cima. Isso mesmo. E para o valor de baixo, E pro valor de baixo, aqui tu, a distância do dessa centro, linha aqui ao ponto C. é isso daí que eu fiquei na dúvida. A de cima até entendi. Seria 75, que é a metade. Não, é porque é a referência que é essa linha aqui, ó. Isso aqui é o centroide, né? A linha neutra. Tá, a linha neutra. É isso aqui, ó. Qual é a distância dessa linha até o ponto C? É o centroide, não é? Então, isso aí. Viu como é simples? É isso aqui, ó. Sim. Viu? Então, é esses valores que tu vai colocar nessa equação aqui, ó, no lugar do y. Para o ponto B, tu coloca a distância lá da linha neutra ao ponto B. E para o ponto C, tu coloca aquela distância da linha neutra ao ponto C. Tá, entendi. Entendeu? E o M já ele te dá ali na fórmula. Ah, já dá no enunciado lá. O Y a gente sabe que é ali o 170 menos o 0,36. Isso aí. E no C é o valor dele mesmo, É o valor porque dele mesmo. É o é o valor dele valor, é mesmo. o valor do centroide. Isso mesmo. E o I, que é a inércia que a gente calculou É já o na momento de nossa, inércia que a gente calcula só com os dados da seção, né? que é, Uma propriedade geométrica. Ela depende só das dimensões aqui da tua seção. porque esse 1 aí na inércia ali, Qual? 1 dividido por 12. Ah, é porque se tu multiplicar 1 sobre 12 vezes isso aqui, é a mesma coisa que tu botar aqui, ó. 12 embaixo, é só e apagar isso aqui, entendeu? É só floreio matemático, assim. Que no caso seria a altura vezes a base, Sim, aqui, ó, base, ó. Lembra? Base a vezes a altura base ao cubo, né? vezes a altura Ao cubo. ao cubo, É mais... a fórmula lá da inércia, né? Te lembra? Tu deve ter anotado aí no caderno. Não, tem. E aí tu dividia por 12, né? E aí tu fazia aqui mais, né? A área, de novo, que é a base vezes a altura, ó, vezes a distância do centroide da seção como um todo, que é essa aqui, ó, essa linha aqui, vermelha, até o centroide do teu elemento, né? Não era? Te lembra? Sim. E aqui, ó, onde é que está o centroide do teu elemento como um todo? A gente não calculou aqui? Então, basta a gente diminuir aqui, ó. Agora vai ser a distância daqui até o meio dessa parte de baixo aqui. Entendeu, Rafael? Entendi mais ou menos me... Isso aí, cara, assim, ó, tu tem que praticar. Senão o cara não pega muito bem. Então eu já preparei uma lista bem boa para vocês,
só disso aqui. E aí eu vou mandar para vocês. Amanhã mesmo já mando, já era para ter mandado. E aí eu mando para vocês essa lista só das propriedades lá da superfície. Depois eu vou mandar uma lista aqui só da gente calcular essas tensões aqui. Beleza, pessoal? Vou fazer a chamada aqui. Então tá, vamos ver. André Silveira. Opa, estamos aí, meu velho. Aí, meu amigo. David Mendes. Douglas Pereira. Presente. Felipe Moreira. Igor Terra. Ismael. Opa, estamos aí. Luciano de Freitas. Pedro Saraiva. Presente. Rafael Arona. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo da Silva. Presente. Rogério Medeiros. Rogério Vieira. Charles Greck. E Victor Bastos de Mello. Aí, galera, boa noite para todo mundo, bom descanso. A gente Boa passou noite, aí, é até porque deu um amanhã. probleminha, né? Boa noite, obrigado. Boa noite. Até amanhã, Falou, pessoal. boa Boa noite para Alô. todo mundo aí. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.